Convocando fãs e haters de Christopher Nolan. Vocês lembram a primeira vez que o diretor bagunçou sua cabeça? Eu lembro. A história estava de trás para frente. Esse é o Projeto 1001. Eu sou Fabiane. Oi! Acontece que o Nolan queria que a audiência tivesse a mesma sensação do protagonista ao assistir o filme. Saber qual é o próximo passo, mas não o que aconteceu antes. Por isso, montar a narrativa de trás para frente foi uma escolha para lá de acertada. Caso contrário, a história de um homem que busca vingança, apesar de sua condição especial, não seria tão impressionante. A última coisa que Leonard Shelby lembra é do ataque à sua casa que supostamente matou sua mulher e lhe causou um trauma no cérebro que gerou sua condição incomum. Desde o incidente, ele é incapaz de criar novas memórias. Pois é, igual a ela. E a ela? Só que muito menos divertido. Isso porque o personagem de Guy Pearce quer vingança pela morte da esposa, mas não é capaz de se lembrar do passo a passo de sua investigação, mesmo tentando se guiar usando fotos de Polaroid com anotações e tatuando as informações mais cruciais no próprio corpo. Mas convenhamos, nossa memória engana a gente mesmo que a gente esteja com as faculdades mentais em pleno funcionamento. Então, o quanto é possível confiar em meras anotações? E as pessoas que nos cercam e que têm ciência dessa condição, não iam se aproveitar disso? É claro que iam. E o protagonista nunca saberia. E se descobrisse, não seria por muito tempo. Então eu trago uma pergunta. Se o protagonista não retém informações novas e só se lembra da sua vida até o incidente, como ele se lembra de ter essa condição? Pela lógica, ele devia despertar, a cada 20 minutos sem saber onde está, o que estava fazendo e como surgiram tantas tatuagens no seu corpo. A resposta? Ele não é um narrador confiável. E não faz ideia disso. Ele retém informações novas, sim. Talvez pela repetição. E também talvez omita outras informações de acordo com sua conveniência. Detalhes que, se notássemos na primeira assistida, talvez nos entregasse a grande reviravolta. Felizmente, a linha narrativa invertida e entrecortada por outra linha na ordem certa, mas em preto e branco, as duas se encaminhando para o mesmo ponto, nos mantém ocupados demais para pegar essas pistas. E por falar na grande reviravolta, é hora de falar dela, com spoilers. Então siga por sua conta e risco. Existem várias interpretações para o desfecho do filme, mas a mais direta e interessante, pelo menos para mim, é a de que Leonard e Sammy são a mesma pessoa. Ou pelo menos Leonard atribui sua história a Sammy. Sammy é aquele cara que ele atendeu antes de ter seu cérebro danificado, teria a mesma condição que ele, mas ele negou o seguro por ser uma condição mental e não física. E que no final teria matado a própria esposa sem perceber. História que ele nos conta exaustivamente ao longo do filme. Na realidade, a esposa de Leonard teria sobrevivido ao ataque, o mesmo que deixou o protagonista sem a habilidade de adquirir novas memórias. E ele é o homem que, por causa da sua condição, matou a esposa sem querer e sem ter noção disso, dando a ela repetidas injeções de insulina. História da qual ele se lembra, mas não associa como sua. Diz que é de Sammy. Sammy didn't have a wife. It was your wife who had diabetes. Ouch. Ou mais grave ainda, escolheu não associar, se condenando voluntariamente a uma caçada constante a um assassino que não existe, retirando páginas de sua investigação e a tornando um beco sem saída, uma busca eterna que nunca chega ao fim. You make up your own truth, like your police file. It was complete when I gave it to you. Who took out the 12 pages? You, probably. No, it wasn't me. See, it was you. Why would I do that? To create a puzzle you could never solve? Colocando na ordem correta, o ataque causa a condição no marido, que acidentalmente mata a esposa e se pune em uma caçada infinita. Não é uma trama extremamente original. É a forma como a história é contada que torna esse roteiro de Christopher Nolan, baseado num conto do seu irmão, Jonathan Nolan, tão único e memorável. O curioso é que no DVD de Amnésia tinha a opção de assistir o filme na ordem cronológica, o que tiraria toda a graça da história. Mas estava lá, para quem não estava afim de ter a memória e o raciocínio testados. E por falar em memória, Amnésia é um péssimo título, já que não é isso que o personagem tem. Tão pouco representa do que se trata o filme,
que questiona os mistérios da memória e como nossas ações são regidas por ela. Além de Guy Pearce, que é eficiente, mas acredito que teriam escolhas melhores para fazer esse personagem, também estão no elenco Carrie-Anne Moss e Joey Pantoliano. Lançado no ano 2000, A Amnésia não é a primeira obra de Nolan, mas é o filme que lançou o diretor para o mundo. E, aparentemente, determinou sua filmografia dali em diante, já deixando claro sua predileção por desafiar o público. Goste você ou não do estilo dele, A Amnésia é no mínimo um exercício narrativo excelente. E aí, você é fã ou hater das narrativas emboladas de Nolan? Deixa aí nos comentários. Segue, curte e compartilha para mais filmes maravilhosamente confusos.